Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, venho mais uma vez estar na Tua presença para buscar conhecê-lo melhor. Eu creio que o Senhor sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, de vir à nossa procura. O Senhor deseja que nós o encontremos. Eu confio na Sua misericórdia, Senhor, e que sempre me possibilitará ser cada vez mais íntimo do Senhor. Abra meu coração hoje para receber mais uma vez a sua amizade. Senhor, ensina-me a desejar o teu reino e a tua santidade. O evangelho desse dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, é Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos lendo as parábolas do reino, no capítulo 13 de São Mateus. E as 2 parábolas contadas por Jesus hoje são as parábolas da semente de mostarda e do fermento. As 2 parábolas querem mostrar como o reino de Deus cresce, como o reino de Deus vai se tornando cada vez maior. O reino cresce devagar. Jesus começou com 12, num lugar bem delimitado. E pelo poder do Espírito Santo, pela força da graça de Deus, o reino de Deus foi se espalhando. Hoje, todos os cantos da terra têm acesso à pregação, ao reino de Deus, ao reino dos céus. E tudo começou de uma forma bem pequena, bem modesta. Tudo que se torna grande um dia já foi pequeno e precisamos ter isso muito bem claro para nós. As nossas ansiedades muitas vezes querem que as coisas sejam realizadas de uma forma muito imediata e que já sejam grandes da noite para o dia. E tudo começa pequeno. Tudo começa com uma pequena semente. Tudo começa com uma pequena porção de fermento. É interessante como Cristo vai crescendo dentro de nós, como o reino dos céus também vai crescendo. E para que haja esse crescimento, há necessidade de que Cristo vá nos influenciando. Ele vai influenciando aos poucos o nosso íntimo, o nosso interior, e aos poucos também a gente vai influenciando aqueles que estão ao nosso redor. Na parábola, que é uma pequena história que nos faz compreender as realidades da vida, nós vemos como há uma transformação da semente e do fermento que foi colocado. Mas aos poucos você tem tudo junto. A terra precisa da semente, como a semente precisa da terra, porque a terra, ela existe em função de fazer germinar, de fazer crescer. Mas a semente também precisa da terra para que ela possa crescer e possa se estruturar. O fermento sozinho não faz nada, a farinha sozinha também não faz nada. E quando uma está junto à outra, a semente na terra, o fermento na farinha, tanto um quanto o outro são modificados com essa presença. Isso quer dizer, se você lança semente, você vai ter uma transformação.
se você coloca o fermento, haverá também uma transformação. Isso mostra também o quanto o reino de Deus é capaz de fazer com que a vida seja melhor. E esse é o objetivo da pregação do reino dos céus. Esse é o objetivo da vida de um cristão: influenciar as pessoas e levá-las a pensar melhor, a pensar mais alto, a pensar no bem, a pensar as coisas boas. É para isso que nós vivemos. É para isso que Deus nos criou, para levar o seu amor, para semear o seu amor, para fazer com que o seu amor cresça e, ao mesmo tempo, que tudo isso transforme a nossa própria vida. Nesse dia 31, nós temos a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola foi alguém que lutou muito pelas coisas de Deus, para se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo. Santo Inácio viveu um tempo muito difícil em que foi à guerra e foi atingido por uma bala de canhão. E no tempo em que estava em recuperação, Santo Inácio pôde estar mais perto de Deus, fazendo leituras espirituais, rezando mais. E a vida de Santo Inácio nunca mais foi a mesma, depois daquele tempo em que foi ferido na sua perna. Que a gente também possa usar, até nos momentos mais difíceis que a gente passar, quando Deus pedir algumas paradas durante as nossas vidas, para pensar nele e deixar que aqueles momentos mais difíceis nos façam pessoas melhores. Convido você a rezar junto. Ao falar em parábolas, Cristo vem nos ajudar a entender o reino dos céus. Então, que a gente possa realmente entender: Senhor, eu creio no teu reino. Sei que o Senhor continua a crescer com o poder da tua graça. Ajuda-me a trabalhar com confiança hoje, sabendo que ao semear com fé, com esperança e amor, eu estou permitindo que o Senhor faça grandes coisas no mundo ao meu redor. Hoje, Senhor, eu me proponho a falar da bondade do Senhor explicitamente com alguém que eu me encontrar. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.